Agora você ouve aqui na Rádio Record, Painel News Reprise. Bom, e com o crescimento da competitividade em todos os setores da economia, força aí as empresas a investir cada vez mais na atualização de seu parque e de inovar também para superar concorrentes. E nessa disputa por espaço, muitas empresas já perceberam a importância de ter trabalhadores qualificados como um diferencial competitivo. E o setor produtivo já percebeu que pode dar a sua contribuição incentivando ou mesmo promovendo o acesso à educação básica, profissional, executiva e estágios a seus colaboradores. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Record o Hermes Tomedi, ele é superintendente estadual do SESC, que já está conosco, e a Dione de Quadros, ela que é gerente de RH da Intelbras. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Bom, eu sei que no último dia 28 aconteceu o Dia da Educação, é isso? Quem é que pode explicar para a gente? Você pode, Dione ou Hermes? Quem é que pode começar? O que foi o Dia da Educação para o nosso ouvinte também entender? Bom, o Dia da Educação, ele é um dia bastante comemorado em toda a rede de ensino do SESI e do Sistema Fiesc em Santa Catarina, tanto nas escolas do Senai quanto nas escolas do SESI, por ser um dia que deve ser comemorado por conta de toda a luta que se tem feito de colocar as pessoas em sala de aula e principalmente de manter as pessoas em sala de aula. Então essa comemoração, eu acredito que para nós que trabalhamos no meio empresarial, nas indústrias de Santa Catarina, o grande objetivo de um dia como esse é a comemoração da manutenção dos alunos em sala de aula, é a comemoração de um momento muito importante, que dá a oportunidade daquelas pessoas que perderam, no caso do SESI, o seu prazo, o seu tempo, né, correto para estar no banco de escola, de ele agora poder estar recuperando essa parte da sua cidadania, e na questão do Senai, uma oportunidade muito grande de uma qualificação profissional. Então nós temos que comemorar isso mesmo, porque é uma educação completa, é uma educação que busca dar às pessoas uma oportunidade de buscar, através do ensino, uma oportunidade de uma qualidade de vida melhor e de um horizonte melhor na sua formação profissional. E muitas vezes acontece da pessoa, pelo fato do trabalho mesmo, abandonar a escola, né? Isso acontece muito, né? E essa chance de poder recuperar esse tempo perdido, né? É simplesmente maravilhosa, No passado, acho que a oportunidade, como hoje a oportunidade de emprego ela existe, e as pessoas, no passado, para complementação da renda familiar, buscavam um emprego mais cedo e com isso complementavam melhor a renda das famílias, né? E isso, então essas pessoas perderam um pouquinho da oportunidade. E hoje nós temos que comemorar quando uma escola traz uma boa educação também. Nós temos que aproveitar, porque quando a educação é de qualidade, quando a educação se preocupa com uma formação integral do cidadão, né, seja do jovem, seja do adulto, é uma questão que tem que ser comemorada a todo momento. Dione, a sua opinião sobre isso? Bom, falar de educação sempre é prazeroso, né? Porque a educação, ela permeia toda a vida da gente. Então, falando de indústria, né? Os desafios das indústrias, assim, de se manter competitivas, então, como o SESI e o Senai acabam sendo grandes parceiros, eu entendo que a gente está em movimentos constantes para conseguir fazer com que o corpo de colaboradores das empresas esteja realmente bem preparado para esses desafios, né? Na nossa realidade, a gente compete com chineses e por aí afora, né? Então, a formação dos nossos colaboradores, e mesmo assim trazendo as pessoas que um dia deixaram a sala de aula, né, concluída, mas a gente tem um desafio dentro da sala de aula e não está com uma educação formal concluída, mas a gente tem um desafio dentro da empresa de fazer com que ele, através de ações específicas da empresa, consiga atender essas demandas, né? Então, ter um dia para comemorar e para incentivar a educação é fundamental. Acho que a gente tem vários dias comemorativos, né, na nossa sociedade, mas o desafio é do dia a dia mesmo, né? De fazer esse tema estar aí presente, né, em todos os dias que a gente tem dentro das indústrias, em qualquer instituição, né? O dia, então, é para chamar a atenção do tema, é isso? Exatamente, né? É um dia para chamar a atenção do tema, para relembrar as pessoas do quão isso é importante e o quanto isso influencia aí no nosso dia a dia e no nosso futuro, né? Então, com certeza é um dia que vale ser comemorado, né? Nesse dia aconteceram atividades, aconteceu alguma coisa diferente? O que foi feito, assim? Bom, na nossa realidade, da nossa indústria, não houve nada específico, né?
Mas é para marcar mesmo. É para marcar mesmo, né? Eu acho que isso está muito... A comemoração do dia, ela está muito presente nas instituições de ensino, porque elas têm esse objetivo de promover e de ficar incentivando essa temática, né? E nos órgãos, outros órgãos que incentivam essa questão, né? Dentro da empresa é fazer o negócio acontecer mesmo, né? Conseguir deixar esse assunto sempre em voga, né? Nas reuniões da alta administração, fazer parte do planejamento das empresas, como um pilar de crescimento e sustentabilidade da empresa. Então, esse é o dia a dia nosso, né? Certo. Bom, quanto à questão da educação, de o funcionário ter acesso à educação e poder complementar, poder terminar os seus estudos, isso é indiscutível, né? Que é um benefício para ele. Mas quais outros benefícios que ele pode ter, principalmente profissionalmente? Bom, profissionalmente o trabalhador ele tem que imaginar que o mundo do trabalho exige cada dia mais especificações e especialização dos trabalhadores. A pessoa não deve se contentar com a função que ela desempenha atualmente. E mesmo na sua função, que ele não mude, certamente a tecnologia vai fazer com que ele busque alternativas. Então a educação tem esse mote dentro da indústria, né? De oportunizar a ele conhecimentos para que ele fique atualizado, para que ele possa vislumbrar futuro, para que ele possa vislumbrar uma qualidade de vida melhor, buscando um crescimento profissional. E a educação é um dos poucos bens que a pessoa adquire e ele é somente dela. Todo o conhecimento que ele adquiriu, ele carrega para si, ele não precisa se preocupar com perdas. E quando uma empresa, uma indústria faz investimento em educação, ela está fazendo um projeto ganha-ganha com o seu trabalhador. É claro que a indústria quer mais produtividade, quer um trabalhador mais qualificado, mas como ela está dando para ele a oportunidade de ganhar e de aumentar o seu conhecimento, ele tem a oportunidade de crescimento, seja naquela própria indústria, seja numa outra, seja na vida pública, seja em qualquer lugar que ele venha desempenhar as suas funções depois. Agora, hoje em dia, talvez o grande problema de todos seja o tempo, né? O recurso tempo, né? Há muitas pessoas que trabalham na indústria, né? Elas têm a vontade de dar continuidade aos seus estudos, mas não têm tempo para isso. Como é que funciona na prática isso? Como é que vocês conciliam isso, né? Bom, eu acho que um ponto importante, assim, quando a empresa realmente ela entende que isso é um fator-chave para ela cria mecanismos para flexibilizar, né? Então, eu vejo, assim, muitas organizações tentando montar programas bem específicos e customizados, né, para a sua realidade, flexibilizando questões de horário. Então, nós temos, por exemplo, na nossa realidade, profissionais que a gente já reduziu carga horária de trabalho para que ele pudesse estar estudando. Ou o ensino à distância acaba sendo uma alternativa hoje muito utilizada também para a gente poder viabilizar tudo isso. Traz o curso para dentro da empresa para poder também evitar essa questão do deslocamento, que hoje aqui na nossa cidade é um problema. Então, o fato de, às vezes, trazer os programas para um formato in company contribui bastante também, né? Agora, precisa dedicação, né? O estudar, o conhecimento, para ele realmente se concretizar, vai muito além do momento da sala de aula, né? É necessário que o aluno vá lá, coloque aquilo em prática, tente adaptar, aprenda, volte para dentro da sala de aula, discuta com os colegas, discute com o professor quais são as dificuldades, né? Esse formato, por exemplo, a gente utiliza muito campo, tentar aplicar líderes, né? Então, tem um momento de sala de aula, mas tem aquele momento de voltar para campo, tentar aplicar aquelas técnicas, volta para a sala de aula, rediscute, né? Então, eu penso que a questão do tempo, ela pode ser um dificultador em alguns momentos, mas ela não pode ser o tempo não pode ser uma desculpa, né? A gente tem que conseguir encontrar mecanismos, formas, formatos de cursos diferentes ou de capacitações para atender essa correria que todo mundo tem, né? Então, a distância veio para isso, né? Os módulos in company, a troca, a colaboração que existe hoje em rede também para aprendizado. Então, eu vejo que a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido. Bastante. Né? Então, dá para conciliar. Vai exigir esforço, sim. Sem esforço a gente não faz nada, mas com certeza tem várias alternativas, né?
Até porque quando a pessoa não tem essa oportunidade, né, ela acaba às vezes ficando meio que acomodada, não por culpa dela, mas porque ela não vê horizontes, ela não vê nada à frente, então ela, não, eu vou ficar por aqui mesmo, que essa é a minha função, e ela não almeja novos horizontes, né? Mas e a partir do momento que se abre uma oportunidade dessa, eu acho que a visão já abre também, né? Mas ao mesmo tempo, Lucena, a gente percebe assim a questão de oportunidade de carreira e desenvolvimento como um fator chave, assim, tanto de atração quanto retenção de pessoas nas organizações. Então, eu vejo claramente um movimento das pessoas assim, eu quero mais, eu quero aprender, e a preocupação com a educação de uma forma ampla mesmo, né? Não só olhando a questão técnica de como fazer o trabalho, mas educação voltada para a saúde, como a pessoa cuidar melhor de si mesma, da sua vida, da sua família, Então, eu vejo que as organizações hoje, elas têm a possibilidade e precisam olhar realmente a educação como algo bem amplo, assim, do colaborador, né? O colaborador, ele traz para dentro do ambiente da empresa toda uma história de vida, assim, né? E você quer que ele esteja alinhado com os teus objetivos da organização. Então, como eu faço ele entender todo aquele contexto, né? Então, a empresa tem uma responsabilidade de fazê-la, esse colaborador enxergar muito mais do que só a função técnica. A gente vê isso no caso dos programas de aprendizagem, né? A gente tem uma parceria com o Senai no programa de aprendizagem, que a gente traz os jovens de 14 anos em diante para dentro da empresa, e a gente faz um trabalho de educação social mesmo, assim, né? De ensinar ele a como colaborar, a como até se comportar dentro de um ambiente de trabalho. Então, a educação, ela transcende a questão do só executar ali a atividade em si. É uma educação bem ampla mesmo, né? Então, o desafio é grande, assim, né? Vamos que vai lá. A educação, ela tem que ser feita, na verdade, para o mundo do trabalho. Sim. Essa é uma grande preocupação que o sistema hoje, Fiesc, tem. As empresas percebem isso de uma forma bastante interessante. A Intelbras é um grande parceiro nosso. E a educação para o mundo do trabalho, ela é mais completa, porque ela faz a parte regular, ela faz a parte continuada, ela faz a parte profissionalizante, voltada para o mundo do trabalho, ou seja, preocupada com a atuação profissional que o ser humano vai ter, ou no futuro, ou está tendo, para que ele possa melhorar o seu desempenho. E essa questão que foi falada anteriormente, no que diz respeito ao tempo, como o projeto é ganha-ganha no seu resultado, ele tem que ser ganha-ganha na sua essência também. Então as pessoas têm que disponibilizar um pouco do seu tempo, a indústria, em muitos casos, tem disponibilizado um pouco do seu tempo também para que o trabalhador possa se qualificar. E existem inúmeros projetos hoje já em Santa Catarina, das 500 indústrias que já assinaram o Pacto pela Educação conosco, preocupadas em dar subsídio, em dar alguma alternativa para facilitar. Mas a pessoa também tem que querer. A pessoa tem que enxergar um horizonte mais longo e saber que essa educação é para ela. Essa educação ela vai levar para o seu dia a dia, e ela em casa, se ele for um pai, ele vai poder acompanhar o seu filho na escola, ele vai poder contribuir, ele vai poder ser partícipe das questões de educação da sua família. Então o projeto é ganha-ganha como um todo. Ele é um projeto extremamente interessante, né? E você cuida da educação regular, você cuida da questão continuada. Quando foi falado, o trabalhador tem que aprender a se comportar, tem que entender um pouco mais de higiene, tem que entender um pouco mais de questões pessoais do mundo do trabalho, de produção textual, de matemática aplicada, fora do seu métier do dia a dia, de uma escola normal, é interessante. E o ensino à distância, hoje em dia, é uma boa alternativa. O semipresencial, não é o 100% à distância, é o semipresencial. O trabalhador, o aluno, ele tem a oportunidade, em alguns momentos, durante seu dia, de estar em sala de aula com um professor que lhe dá toda a orientação, segue o currículo, mas ele também, por meios que nós oferecemos e que a indústria oferece, a indústria tem sido muito parceira nesse ponto, o trabalhador e o aluno tem a condição de poder estudar à distância, poder fazer as suas tarefas, poder conhecer, poder navegar na internet, poder buscar o conhecimento da melhor forma possível. E essas ferramentas estão disponíveis em todo o nosso sistema de ensino, seja do Senai, seja do SESI, seja do IEL, para que o trabalhador realmente fique um trabalhador mais completo, né? Que a educação dele seja uma educação completa. E a gente está falando aqui do colaborador e o lado do empresário. Como é que eles veem isso? Como é que eles aceitam bem? Como é que é isso? Olha, o movimento A Indústria pela Educação, que nós lançamos em 2012, foi uma surpresa muito interessante pelo volume de empresas. 500 empresas assinaram o termo de adesão ao movimento.
Existem outros movimentos pelo Brasil que levaram 2, 3 anos para chegar a ter 300 assinaturas de adesão. Nós, em 3 meses, chegamos a 500 assinaturas. A indústria está preocupada. Existe uma necessidade para os próximos 2 anos de 460 mil trabalhadores qualificados em Santa Catarina, além dos que já estão nos postos de trabalho. Nós temos hoje 750 mil trabalhadores da indústria e nós vamos precisar, nos próximos 2 anos, mais 460 mil trabalhadores qualificados, para que esses trabalhadores possam dar conta da necessidade de competitividade da indústria catarinense. Então, as pessoas estão envolvidas, a indústria está envolvida, todos estão buscando essa alternativa. E essa alternativa se dá por várias formas. Você tem que ter um leque bastante grande para oferecer, para que as indústrias possam perceber a sua necessidade dentro do seu planejamento estratégico, porque o que nós costumamos dizer? É muito fácil para uma indústria fazer um planejamento estratégico. Ela sabe o que ela quer daqui a 5, daqui a 10 anos, onde é que ela vai chegar. Mas muitas indústrias não planejam o desenvolvimento humano para chegar nesse ponto. É muito fácil eu fazer um desenvolvimento de tecnologia. Eu sei o que eu vou precisar de comprar de equipamento, que nível de equipamento eu vou precisar ter, o tamanho da minha fábrica, o meu mercado. Mas quem é que vai operar isso? Quem vai operar isso? Que trabalhador qualificado eu vou precisar nesses próximos anos? Então as indústrias entenderam esse recado, estão no movimento conosco e elas estão levando essa necessidade para o seu planejamento estratégico e definindo o que ela quer com relação ao seu quadro de colaboradores e os futuros, né, para os próximos anos. E existe um investimento muito interessante nas pessoas que não estão no mercado de trabalho, que não estão trabalhando, de ter uma escola qualificada e de que a indústria esteja vendo no seu entorno as possibilidades e dando oportunidade até para pessoas da comunidade estudar nas nossas escolas de educação de jovens e adultos, estudar nas escolas do Senai e preparar toda essa mão de obra para daqui a alguns anos a indústria catarinense possa continuar sendo competitiva e possa dar conta do seu recado. Quando a gente fala aqui educação, para o nosso ouvinte entender, do que a gente está falando? A gente está falando de cursos profissionalizantes, o que eles aprendem dentro, né? Ou é... Eu acho que é bem amplo, né? Educação básica mesmo, a educação, cursos profissionalizantes, cursos bem específicos mesmo, né? Para aprender a operar uma máquina, desenvolver um software, criar um sistema de produção. Então, a educação é uma questão bem... Cada caso é um caso, da situação, né? E eu vejo as organizações, assim, aquilo que o Hermes falou, assim, as empresas elas estão sentindo na pele as dificuldades. Então, principalmente essa questão de falta de mão de obra, né? Isso exatamente, é qualificada, né? Isso é o que a gente mais ouve, assim, por parte das indústrias, né? Esse é um movimento, assim, que não tem alternativa. Precisa juntar forças, né? Com instituições governamentais, com parceiros mesmo, e criar uma rede que fortaleça a questão da educação em todos os níveis, né? E a empresa, dentro da própria instituição, ela faz o complemento que ela tem que fazer, porque se ela não fizer, afeta diretamente o seu resultado. Então, a educação em todo o contexto da educação mesmo, né? Seja incentivando um programa de educação formal, curso técnico, pós-graduação, mestrado, doutorado, cada uma vai ter o foco que é necessário para o seu negócio, né? E aqueles cursos específicos mesmo. Então, cada caso é um caso, né? Porque hoje a indústria procura sempre mão de obra qualificada, né? Não, acabou aquela história de, na entrevista do trabalho, você chegar lá e dizer, olha, eu faço de tudo um pouco. É a pior coisa que você pode falar, né? Porque, não, então obrigado, mas não é isso que eu estou querendo. Eu preciso de alguém que faça isso aqui. Ele até pode fazer de tudo um pouco, mas ele vai ter que ser bom em alguma coisa. Ele tem que ser bom em alguma coisa, ele vai ter que ser especialista. E o bom é que ele saiba fazer de tudo um pouco, né? Porque esse generalista acaba virando um bom líder, né? Porque ele permeia nas várias áreas e tem essa condição. Mas ele tem que tecnicamente ser bom em alguma coisa. Falando em sistema Fiesc, a nossa educação, ela permeia por todas as áreas, né? Nós temos escolas de ensino fundamental, educação básica, lá do primeiro ano primário até a 9ª série hoje do ensino fundamental. Nós temos ensino médio, as escolas do Senai. O ensino fundamental quem faz é o SESI. O ensino médio
médio quem faz é o Senai. O ensino profissionalizante, o Senai faz em todas as suas categorias, né? Desde os cursos técnicos para as áreas até um curso de graduação, né, com os tecnólogos que o Senai promove no ensino superior. Pós-graduação, nós temos vários cursos dentro do Senai, formação executiva com o IEL, então nós trazemos cursos internacionais que antes nós só tínhamos acesso indo ao exterior do Brasil, buscando em Wharton, buscando no INSEAD, e hoje o Senai consegue trazer esses cursos para Santa Catarina. Ele falou que era bem amplo. É verdade. E ainda uma série de cursos de educação continuada, né? Nós temos um portfólio de mais de 100 cursos de educação continuada, que são cursos de qualificação para a melhoria da competência da pessoa no seu dia a dia. E mais a Escola de Educação de Jovens e Adultos, que é aquela que o trabalhador, por trabalhar o dia inteiro, com pouco tempo, mas na educação de jovens e adultos, no ensino semipresencial, ele tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido, ou de refazer o ensino médio, se ele assim quiser, em pouco tempo, e ainda temos a oportunidade de fazer cursos casados. Nós temos os cursos que nós chamamos EBEP, que é Ensino Básico e Profissionalizante. Então ele pode fazer no formato de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Em 18 meses ele faz um ensino médio e mais um curso profissionalizante. Ou ele faz no ensino médio do Senai e a partir do segundo ano ele já faz os 2 anos de curso profissionalizante. Então a gama, o leque é extenso, a oportunidade é completa. Você pode pegar uma criança hoje, iniciar ela no ensino fundamental e entregar um profissional 100% preparado no futuro. Não tem nenhuma dificuldade e não tem falha no processo. O processo ele é completo. Agora, o interesse tem que partir do empresário? Ele procura o SESI, ele que procura? Como é que... O movimento acontece dos dois lados, né? Isso mesmo. Na nossa experiência, ele está acontecendo dos dois lados. Inúmeras vezes o SESI, o Senai ou outros parceiros nos procuraram e fizeram propostas que pareceram para nós interessantes e estavam alinhadas ao que a gente queria. Mas também, inúmeras vezes, a gente fez o movimento contrário, né? Por exemplo, né, no próprio programa de jovens aprendizes, né? O modelo, até então, era com jovens somente dentro da instituição de ensino. E nós queríamos um modelo diferente. A gente queria o jovem dentro da empresa também, para ele fazer a parte teórica lá e fazer a parte prática com a gente. E vamos lá, nessas dobradinhas aí vai dar mais certo, né? Então... Muitas vezes a gente leva a necessidade, desenvolve com o parceiro qual é a solução mais adequada, né? De uma forma que a gente respeite os princípios da metodologia que se tem para cada programa. E esse é um movimento bem tranquilo de se fazer hoje, né? Porque a gente vê instituições de ensino muito bem preparadas, né? Ou empresas privadas mesmo, focadas na questão do ensino, muito bem preparadas e antenadas ao que a realidade da empresa precisa, e a gente se sente também muito confortável de ir ao mercado e buscar o parceiro adequado. Então o movimento é dos dois lados, né? Muito bem. Eu queria falar também sobre esse movimento, a indústria pela educação. Fala um pouquinho pra gente sobre esse movimento. Bom, o movimento A Indústria pela Educação foi criado dentro do sistema Fiesc, com o objetivo de qualificar a mão de obra, de oportunizar ao trabalhador e aos jovens uma escola de qualidade e trazer a indústria para esse movimento com uma forma de que ela ofereça aos seus trabalhadores oportunidades para que esse trabalhador, principalmente aquele que está já no mercado de trabalho, possa vir para os bancos escolares e permaneça no banco escolar. Uma das grandes lutas que nós temos é fazer com que o trabalhador fique no banco escolar. Para você ter uma ideia, a evasão em educação de jovens e adultos a nível de Brasil, com todas as instituições que promovem, e o governo federal e os governos estaduais têm esse programa, a evasão é de 50% a nível de país. Nós, com todo o trabalho, todo o esforço, chegamos a 30%. Mas nós temos experiências em algumas indústrias de Santa Catarina onde a evasão é 1,5%. Essa aqui é a evasão adequada. Porque 1,5%, 2%, até 5%, as pessoas mudam, as pessoas saem do emprego, as pessoas trocam de cidade, as pessoas casam. Acontecem movimentos na vida da pessoa que leva a essa pequena baixa. Agora, 30% de evasão ainda é muito grande. E esse 30%, ele chega a atingir até o ensino médio da escola regular. É muito alto. Então, o movimento veio para oferecer uma educação de qualidade,
fazer com que a indústria se engaje nessa proposta para que ela ofereça aos seus trabalhadores oportunidades e o trabalhador, em contrapartida, permaneça em sala de aula. Mas está sendo feito alguma coisa para que ele permaneça? Algum atrativo? O que está sendo feito? Nós temos várias experiências. Agora, no segundo semestre, nós pretendemos mostrar já as experiências das indústrias catarinenses. Nós temos indústrias que, como foi falado, o Intelbras falou, horário de trabalho cedido para educação. Transporte. Porque o que acontece? Em muitas cidades de Santa Catarina, o transporte está atrelado ao fim da jornada de trabalho. Então, o transporte coletivo sai da indústria e vai embora. Então, as empresas estão reservando ônibus para que eles permaneçam mais um tempo lá na empresa, as pessoas possam fazer a sua atividade escolar e depois elas possam ir para casa. Alimentação, para que esses trabalhadores, depois da sua jornada, possam fazer uma alimentação e vá embora. Estão atrelando toda a parte educacional à promoção dentro da empresa, para que o trabalhador possa fazer o seu crescimento profissional. Então ele tem que passar por uma série de cursos, ele tem que ter uma certa formação escolar e cursos de educação continuada, cursos técnicos no Senai. Então eles estão buscando para conseguir uma promoção. Então os movimentos são muitos, né? E nós temos experiências maravilhosas, né? E principalmente fazendo com que o aluno fique em sala de aula. Até já tem empresas colocando no seu programa de participação do resultado a permanência em sala de aula e a nota que o aluno está tirando em sala de aula. Isso tudo está sendo atrelado ao programa de participação do resultado da empresa. Então os alunos lutam por aquilo, porque eles sabem que aquilo compõe mais alguma coisa financeira na sua vida. E que vai ter uma recompensa no final. E que vai ter uma recompensa no final. Então as pessoas são movidas por recompensa. Né? E a recompensa é boa. Porque se alguém está dando a recompensa, porque essa recompensa vale a pena ser dada. Né? O reflexo vem para os dois lados. Então nós temos muitas iniciativas maravilhosas acontecendo na indústria de Santa Catarina. Em breve nós vamos conseguir mostrar isso num grande movimento que nós queremos fazer. E assim, as iniciativas também são dos dois lados. As nossas equipes técnicas têm iniciativas maravilhosas de movimentar. Nós não iniciamos nenhuma aula de educação de adultos em Santa Catarina sem que haja o dia do reencontro. Antes de começar a aula, todos os alunos vão se encontrar, vão se reencontrar, vão passar por palestras, aulas iniciais em conjunto, não em sala de aula, até para movimentar, fazer com que essas pessoas vivam em sociedade. E vivendo em sociedade, você amplia o desejo de estar naquela sociedade. As pessoas são movidas por isso, por contatos, por oportunidades, por conhecer amigos. Troca de ideias. Troca de ideia. É um network em sala de aula, dentro de uma escola. Nós temos que promover isso. Nós, quando fazemos um curso executivo, buscamos o que? Muito desse curso? Network. Por que não oferecer o network, a troca, dentro das nossas escolas de educação de adultos, dentro da escola de ensino médio do Senai, né? O Senai faz trabalhos maravilhosos de trazer as pessoas um dia para dentro do Senai. Então são projetos todos voltados para trazer o aluno para a sala de aula e manutenção dele em sala de aula. Eu acho que a gente tem um desafio assim, importante também de ser muito criativo nisso, né? Como fazer o método de ensino também ser criativo, como fazer o professor ser criativo na didática, atrativo, de fazer com que aquelas experiências de aprendizado realmente façam a pessoa... Muitas vezes a pessoa vem de uma jornada de trabalho, ela está cansada e tem que ser alguma coisa atrativa para segurar ela. Ela coloca na balança, bom, eu posso ir para casa e ficar com os meus filhos, com a minha família, qual é o fator motivador realmente? Por que eu vou ficar aqui? Esse é um desafio nosso de entender realmente quais são os fatores motivadores para que ele permaneça, né, seja num curso regular mesmo do ensino fundamental, médio e tudo mais, como num curso dentro da própria empresa, né? O que vai fazer essa pessoa despender do tempo dela, ficar aqui? Então essa questão de recompensa é bem importante, é recompensa financeira, é recompensa pessoal, né? Durante um bom tempo na Intelbras, há mais de 10 anos atrás, a gente teve um programa de jovens e adultos, porque a gente queria fazer um movimento para que os colaboradores tivessem pelo menos o ensino médio completo, né? E foram momentos belíssimos, assim, né? De ver aquelas pessoas que faziam um tempão que não estavam mais estudando lá, recebeu seu certificado, veio a família e toda aquela emoção. Então, tem que entender, assim, que motivadores são esses, né? E esse é um desafio nosso, assim, tanto da empresa, quanto dos professores, quanto das instituições de ensino, fazer o aprendizado fazer as pessoas realmente dizer, nossa, aqui eu aprendo, aqui eu vivencio algo realmente diferente, inovador.
Então, tá aí um baita desafio pra gente. Está sempre pensando em atrativos, não pode deixar a biblioteca cair. Sempre. Diferente. Uhum. Maravilha. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, o nosso papo estava muito bom aqui, mas eu quero agradecer demais aí a presença de vocês aqui no estúdio da Rádio Record, e eu vou dar 1 minuto para cada um, para finalizar aí, fiquem à vontade, por favor, Hermes, comece. Bom, eu gostaria de dizer que o movimento, a Indústria pela Educação, ele foi tão assertivo que nós encerramos o ano de 2012 com 10 mil alunos em sala de aula na educação de jovens e adultos. Só para dar um dado para vocês. Hoje nós temos 14 mil alunos. Em alguns meses do ano nós ampliamos aí 40% as matrículas e temos uma meta bastante audaciosa, que é chegar até dezembro com 20 mil alunos em sala de aula fazendo educação de jovens e adultos. Até 2015 nós queremos ultrapassar as 830 mil matrículas em todas as ações que o Sistema Fiesc executa em educação, seja Senai, seja SESI, seja IEL. Num somatório dos anos, chegamos a 830 mil matrículas em todas as nossas atividades. É um número bastante interessante, mas nós vamos conseguir porque a indústria catarinense quer isso. Claro. E como a indústria quer e nós estamos dando os meios, junto com os meios que a indústria tem para oferecer, certamente vamos ser vitoriosos. E o movimento é forte, né? Muito forte. Só depende do trabalhador, né? Da indústria e de todos nós, na verdade. Tá certo. Hermes Tomedes, superintendente estadual do SESI, muito obrigado. Dione de Quadros, 1 minutinho para finalizar. Bom, eu imagino que a preocupação de todo empresário é ter uma equipe bem preparada, motivada, engajada com o negócio dele, né? E esse não é um desafio diferente do nosso. E a gente, na nossa realidade, todo dia a gente fica pensando quais são os mecanismos que nós vamos criar para ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa no momento certo e feliz com o que ela está fazendo. Então, e eu não vejo, e eu penso que esse é o pensamento da diretoria da Intelbras, um caminho diferente que não envolva a questão da educação, né? De a gente ter pessoas realmente bem preparadas e seres humanos completos no sentido da formação deles, né? Para que a gente possa fazer uma empresa excelente, um produto excelente, um ambiente de trabalho excelente. Então, e esse é um incentivo que eu dou para toda a comunidade empresarial, e a Intelbras, ela sempre está de portas abertas. A gente tem um programa chamado Portas Abertas, onde a gente recebe inúmeras empresas, instituições de ensino, para que conheçam a nossa realidade, conheçam as nossas práticas, porque isso também é muito legal, né? A gente poder compartilhar aquilo que a gente fez, deu certo, e também dizer, isso a gente fez e deu errado, né? Então, a educação está lá dentro, está sendo fortalecida, e a gente acredita que esse é o caminho mesmo. Com certeza esse é o caminho. Obrigado mais uma vez, Hermes, obrigado, Dione, pela presença de vocês. O nosso Painel News fica por aqui. Você acabou de ouvir Painel News Reprise.